Olá, alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, quinto ano, com um assunto hoje sobre pontuação em diálogos. Hoje, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020. Eu sou a professora Tatiane Freitas, todo mundo já me conhece, não é isso? E vamos começar a nossa aula com o nosso projeto Marathon, né? Hoje a leitura, né, é em família, aquela leitura compartilhada, onde você vai dividir a leitura com uma outra pessoa, tá bom? Hoje o texto se chama Como é Assim? Tintim por Tintim. A autora é Sônia Junqueira. Vamos lá fazer a leitura desse texto? Comigo é assim, eu aprendo tudo, tintim por tintim. Se é para medir, corro e meço. Se é para pedir, chego e peço. Se é para pensar, sento e penso. Se é para cansar, eu me canso. Mas se é para amansar, não sou boba, não amanso. Se é para balançar, eu balanço. Se é para alcançar, eu alcanço. Mas na hora de dançar, não adianta, eu não danço. Se é para eu amassar, eu amasso. Se é para passar, pego e passo. Mas na hora de assar, aí complica e eu não asso. Esse texto ele está no nosso livro Para Ler e Reler, na página 83. É bem legal, não é isso? Então, você vai reler o texto, não é? Você recebeu, né, esse textozinho aí no seu grupo, né, ou xerocado. Então, você vai ler o texto novamente, né? Você, durante a semana, você já praticou a leitura silenciosa, você já praticou a leitura em voz alta e hoje você vai praticar a leitura compartilhada. E amanhã é a leitura cronometrada, onde você vai contar quantas palavrinhas você conseguiu ler em 1 minuto. E eu estou gostando muito de ver os resultados de vocês. A cada texto lido, a gente está conseguindo aumentar o número de palavras em 1 minuto. Então, boa sorte para vocês na leitura desta semana, né? Então, leia novamente e continue mandando o áudio ou o vídeo da sua leitura compartilhada. Tudo bem? Então, na nossa aula de hoje, né, sobre pontuação em diálogos, vamos primeiro relembrar e conhecer o que é mesmo um diálogo. Você sabe o que é um diálogo? Bom, o diálogo, ele significa a palavra compartilhada. Então, dá certinho com a nossa leitura de hoje. Então, quando a gente conversa, a gente está compartilhando algum assunto, não é isso? Algum conhecimento. E aí nós estamos dialogando. Então eu posso dizer que nós estamos conversando ou que nós estamos dialogando, ok? Uma situação, o que é outra característica, outro significado para diálogo? Diálogo é uma situação em que ocorre a interação ou a interlocução através da linguagem, cujos participantes podem falar e escutar, né? A comunicação, ela vai ocorrer entre 2 ou mais pessoas. E também o diálogo, ele significa a troca de opiniões e de ideias para se chegar a um consenso, né? Às vezes as pessoas estão brigando, né? Estão xingando, tá aquela maior confusão. E aí a gente costuma dizer o quê? Só conversando a gente se entende. Então, quando a gente está divergindo, as ideias do próximo, não está aceitando, né, aquela opinião, a gente tem que parar, pensar e conversar mais um pouco para a gente poder chegar a um entendimento, chegar a um consenso, para que as coisas se resolvam bem e que a gente possa tomar a melhor decisão, né? Aqui eu coloquei uma imagem de como pode ser um diálogo, né? Ele, aqui nesse caso, é uma tirinha do menino maluquinho. Olha o que a menina diz. Socorro! Uma água viva!
Não é uma água viva, Carol. É só um saco plástico. Socorro! Poluição! Então, aqui nessa tirinha, eu tenho um pequeno diálogo entre dois personagens, o menino maluquinho e a Carol. Qual é o assunto que eles estão trabalhando, né, que eles estão tratando? É sobre poluição das águas. Né? Por que eu posso identificar que o assunto é esse? Eles estão em algum local tomando banho e aí ela pensa, ela se assusta quando ela vê esse negocinho aqui, esse objeto. Aí ela pensa que é uma água viva, né? Que pode queimar, pode matar. E aí, quando o menino maluquinho pega, ele percebe que não é uma água viva, é que é apenas um saco plástico que foi jogado ali naquela água e que aí está poluindo, né? Por que ela se apavorou? Porque, como a gente viu no assunto de ciências dessa semana e da semana anterior, né? A gente pode perceber a questão da poluição da água, né? A questão do lixo, como o lixo está sendo tratado, como é que o lixo está sendo descartado, não é isso? Então, aqui é só para vocês perceberem como é que pode aparecer um diálogo, né? A gente pode ter esse diálogo oral, que é quando a gente está só conversando, e a gente pode ter o diálogo escrito, que é quando a gente faz um texto onde aparece a fala dos personagens. E a gente vai ver isso já já. Continuando aqui. Vou passar para vocês um vídeo, tá? Onde esse vídeo ele vai falar sobre como a gente pode economizar a água do planeta. É um vídeo do canal da Charlotte. É um vídeo bem legal, bem interessante, tá? E aqui, o que eu quero mostrar para vocês é a forma como pode acontecer um diálogo, tá bom? Nesse caso aqui, é um diálogo oral, porque você não vai ter o texto por escrito, tá bom? Presta atenção nesse diálogo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem alguém aí? Eu quero agradecer todas as mensagens e todas as inspirações que os óculos mágicos vêm provocando. Se todo mundo imaginar um mundo melhor, ele acaba melhorando mesmo, não é? Enfim, ontem foi aniversário da Silvete e eu quero mostrar umas fotos pra vocês. Aniversário da Silvete e a Silvete não aparece nas fotografias. Estranho, não é? Então escutem só. Charlotte, pelo amor de Deus, o Romano vai comer a mesa toda antes do parabéns. Linguaruda, foi só você quem viu. Mas nem aniversariante apareceu na festa e você já está comendo os doces, Romano. E você por acaso é o quê, Dora? Vigilante do peso? Gente, cadê a Silvete? Eu vou lá no quarto dela ver o que tá acontecendo. Silvete? Silvete? Silvete! Tá todo mundo lá embaixo te esperando pra cantar parabéns! Estou terminando meu banho, Charlotte. E pra que essa água aberta? Ai, 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 pra que esse desperdício? Você não sabe que o planeta tá vivendo uma crise de água, Silvete? Ele deixa as torneiras abertas desse jeito, ai! Oi, Charlotte! Não vem me deprimir no dia do meu aniversário. Me dá a toalha, por favor. Eu vou sair do banho. Silvete, sua mãe está uma fera. Gente, hoje é meu aniversário! Ai, olha lá! O que foi que você aprontou, Silvete? Ela foi regar o jardim e esqueceu a mangueira aberta. Você acredita? Silvete, eu acho que você está precisando de um choque de realidade. Ai, mas é meu aniversário! O Pelus tem um presente pra você. Feliz aniversário, Silvete. Eu não acredito que você trouxe esse cachorro pra minha festa. Pelus anda sempre comigo. Não se preocupe, Silvete, eu não pretendo me demorar. Eu só vim lhe dar o seu presente. Ai, que maravilha! Eu adoro ganhar presentes. É um livro escrito pelo meu avô, um cachorro muito culto. Cuidando do meio ambiente. Mas é meu aniversário. Eu quero cuidar de mim. Você só pode cuidar de você se cuidar do meio ambiente, Silvete. Ou você espera viver onde no futuro? Nós temos que cuidar do planeta que vamos herdar, compreendeu, minha querida? E as fadas do dente atenderam ao meu pedido e vieram animar a sua festa. Ai, mentira. Eu
como é bem interessante esse diálogo? Você pode pegar o link do vídeo que está abaixo aqui na imagem e acessar aí no seu celular, no seu computador, para poder você assistir o final desse vídeo. Ele é bem interessante. Então, aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, que num diálogo escrito, eu não tenho como, né, não tem como você ver as expressões, né, os gestos das pessoas. E quando eu tenho um diálogo oral, essa conversa, né, que aconteceu aqui entre a Charlotte e os seus amigos, você pode perceber que tem os gestos, as expressões faciais, a questão da gesticulação, né? Tem a questão da entonação da fala, quando ela fala gritando, quando ela fala baixo, né? Então, no diálogo oral, a gente pode, né, fazer gestos, né? Pode fazer algumas expressões faciais, de tristeza, zangado, franzir a testa, você mexe com as mãos, com o seu corpo todo, não é isso? E pode dar um tom diferente à sua fala. Já no texto escrito, no diálogo escrito, a gente vai demonstrar esses gestos, essas expressões, através de sinais de pontuação, que é o foco da nossa aula, tá bom? Então, vamos lá? Aqui eu trouxe um outro texto para vocês perceberem que durante os nossos textos, nos nossos gêneros que nós já estudamos, nós temos em alguns desses gêneros o diálogo, a conversa. E aqui eu vou mostrar para vocês, né, nós vamos começar a perceber como a gente utiliza os sinais de pontuação para expressar essas emoções, os sentimentos, esses gestos. Olha aqui o texto, que interessante. Vamos ler junto comigo? A tartaruga e o coelho. A tartaruga ganhou do coelho na corrida e ficou rica. Um dia, ela se encontrou com o pardal e começou a rolar uma discussão sobre dinheiro. Eu sou rica, carrego muito dinheiro no meu casco-cofre. E você? O pardal respondeu, eu sou pobre, não tenho casco nem cofre, mas sou leve e posso voar. A tartaruga respondeu, se quiser, posso comprar uma asa igual à sua. O dinheiro consegue tudo. E foi o que ela fez. Chegou o dia do voo. Com as asas postiças, a tartaruga ajeitou o casco-cofre, subiu num precipício enorme e começou a cair feito uma pedra. As asas não faziam efeito. Aí ela teve a ideia de jogar o casco-cofre pelos ares e, como num passe de mágica, as asas começaram a funcionar. E que alegria poder voar com um passarinho. Quando chegou à terra, a tartaruga estava pobre, mas feliz. Na hora de voltar para casa, o coelho apareceu e emprestou o dinheiro do táxi. Esse texto é de Diléa Frati, está no livro Histórias para Acordar, foi escrito, né, e publicado em São Paulo pela editora Companhia das Letrinhas em 1996. E esse texto está na página 59 desse livro, né? Então, preste atenção na forma como eu fiz a leitura desse texto, né? Somente através da entonação da minha fala é que você pode perceber mais ou menos quando é que se está fazendo, quando está se fazendo uma pergunta, quando é que ele está surpreso, não é isso? Quando é que a pessoa está irritada. Eu preciso fazer essa leitura, né, com cuidado, com atenção, para que eu possa, né, através dos sinais de pontuação utilizados, tentar demonstrar as expressões que o autor do texto quis repassar. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns detalhes. Olha aqui. Num texto que tem diálogo, ele precisa ter o seguinte sinal de pontuação, os 2 pontos. Os 2 pontos, eles vão indicar que haverá uma fala da personagem. Então, toda vez que você tiver um texto, né, que vai ter um diálogo assim, você pode anunciar a fala de um personagem através dos 2 pontos.
tá? As aspas, né? As aspas, elas também são usadas em textos com diálogo e elas vão substituir o travessão e também vão representar a fala do personagem. Então, eu tenho, além do travessão, as aspas para representar a fala de um personagem. O ponto de interrogação, ele vai indicar uma pergunta. E aqui eu vou precisar usar o meu tom de voz diferente para mostrar para o leitor que ali eu estou fazendo uma pergunta. Outro sinal de pontuação que geralmente aparece nos textos é a vírgula. E essa vírgula, ela vai dar uma pequena pausa na leitura, né? Que é para você tomar um pouquinho de fôlego e continuar a leitura. Aparecem também o ponto de exclamação. Ele vai representar as emoções, os sentimentos, que pode ser um susto, surpresa, alegria, uma raiva, né? Uma dor. Tem também as reticências. Alguns textos aparecem as reticências. E nesse caso, as reticências também vão representar uma pausa, só que uma pausa maior do que a pausa da vírgula. E vai também fazer uma interrupção na leitura. Aqui também nós temos o ponto final. Esse aqui em todos os textos acontece, né? E ele serve para quê? Para encerrar uma frase ou uma fala, tá bom? Só que o nosso foco, o que nós temos que prestar atenção na nossa aulinha hoje, são os dois pontos, as aspas e o travessão, ok? Os sinais de pontuação, eles podem ser classificados em dois grupos. Olha que informação interessante. Nós temos os sinais que marcam as pausas, tá? Quem são esses sinais? A vírgula, o ponto final e o ponto vírgula. O outro grupo são os sinais que marcam a melodia, a entonação. Então, quando eu ver dois pontos, ponto de interrogação e ponto de exclamação, eu já sei que o meu tom de voz vai precisar mudar naquela leitura daquele diálogo, ok? Aí eu coloquei aqui novamente o texto que nós acabamos de ler, A Tartaruga e o Coelho, tá? Vamos fazer uma pequena interpretação desse texto? Olha que interessante aqui. Num texto sempre aparece o quê? O título. E qual é o título desse nosso texto? A Tartaruga e o Coelho. Muito bem. Num texto também aparece o autor ou a autora. Neste caso, foi colocado no final do texto, mas pode aparecer logo abaixo do título, tá bom? Outro detalhe importante em um texto são as personagens. E quem são as personagens desse texto? A tartaruga, o pardal e o coelho, que geralmente são apresentados logo no início do texto. Outra informação importante neste caso aqui é o conflito, né? O problema que surgiu aqui no texto, né? Qual é o conflito aqui? Qual foi o problema que surgiu? A discussão sobre dinheiro, sobre quem tem dinheiro, quem não tem, que o dinheiro pode comprar tudo, não é isso? E aí foi que desenrolou-se toda a história, tá? Após o início da história, logo no início você coloca a situação problema, que também a gente chama de conflito, e aí você vai discorrendo, descrevendo o seu texto. Na parte do desenvolvimento, aí você vai falar mais sobre esse conflito e vai lá no finalzinho já do seu texto fazer aquela resolução do conflito. Como foi mesmo que se resolveu aquele problema, né? Nesse caso aqui, a resolução foi jogar o casco que serviu de asas para ele poder voar, tá bom? Então, aqui é mais uma dica, né, de produção de texto, para você ficar atento como você vai fazer a sua produção, ok? Vamos agora falar um pouquinho mais específico sobre a questão de pontuação em diálogos. Olha aqui esse texto. O dia do exame. O menino chega em casa e a mãe pergunta: foi bem no exame, meu filho? Não sei. Só sei que o professor me examinou, era muito religioso. Como é que você sabe? Porque cada vez que eu dava uma resposta, ele olhava para o céu e dizia: meu Deus,
Meu Deus, né? Então, aqui, nesse texto, você pode perceber que nós temos os travessões para representar a fala de cada personagem. Nós temos as aspas, que servem também para representar a fala de um personagem. E nós temos os 2 pontos, que é quando eu indico que a próxima escrita será a fala, que logo após ali vai ter a fala de um personagem, né? Então, aqui é um texto, um diálogo pequeno, que você observa as 3 pontuações que nós estamos trabalhando hoje. Olha aqui esse outro texto. Que problema? Um homem encontra um amigo e pergunta: por que você está assim tão triste? Ontem meu cachorrinho se perdeu no parque e até agora não o encontrei. Por que você não põe um anúncio no jornal? Não adianta. Por quê? Meu cachorrinho não sabe ler. Né? Então, aqui eu tenho um outro diálogo, que aparecem também outros sinais de pontuação. Porque assim, toda vez que você vai escrever, produzir, ler, interpretar um diálogo, você vai encontrar outros sinais de pontuação. Mas o que a gente tem que prestar atenção na nossa aula de hoje são os principais pontos presentes os principais sinais de pontuação que nós temos em um diálogo, né, que vão representar, que vão caracterizar aquele diálogo, né, que é a fala dos personagens, anunciar a fala dos personagens, né? Então, aqui nesse texto, que problema, eu tenho, olha aqui, os 2 pontos que vão anunciar a fala do personagem logo a seguir. Nós temos os travessões que estão representando as falas. E aqui nesse diálogo não aparecem as aspas, tá? Então, aqui você percebe, nesses 2 textos, que em diálogos podem aparecer os 2 pontos, o travessão e as aspas. Como também você vai achar diálogos em que aparecem os 2 pontos e o travessão, como esse segundo texto, assim como também tem textos em que só vai aparecer os 2 pontos e as aspas, ok? Olha aqui o próximo aqui, ó. Aqui eu vou mostrar para vocês uma outra forma de aparecer, né, o diálogo. Nesse diálogo aqui, eu não tenho os sinais de pontuação que vão representar as falas, nem o travessão e nem as aspas. Mas eu consigo identificar que aqui tem a existência de um diálogo. Olha aí. Aqui é um diálogo do Taió, né, com o seu coleguinha. Então, vamos lá. Olha aqui. O mundo de Taió. Apresenta Taió em dor, né? É o número 6 desse capítulo deles aí. Por que você voltou triste da escola, Kayode? Porque os meninos me xingaram, dizendo que eu era preto, feio e fedido. Mas você sabe que a sua cor é linda, que você é uma gracinha e que tem o cheiro de orvalho da manhã, não sabe? Sei, mas por que na hora eu acredito e dói tanto? Mamãe diz que é porque a falta de educação das pessoas dói mais na gente do que nelas. O importante é se defender e manter a cabeça erguida, né? Aqui é um texto para a gente trabalhar também a questão da consciência negra que nós trabalhamos no mês passado, no mês de novembro, né? Então, a gente não pode deixar se rebaixar pelo que a gente ouve, tá bom? Olha aqui, mas aqui eu também observo que tem um diálogo, ok? E esse diálogo aqui, ele não tem os sinais de pontuação que nós estamos trabalhando, mas eu posso caracterizar ele como um diálogo. Por quê? Porque tem a conversa, né? Tem a palavra compartilhada. Olha aqui esse outro diálogo aqui, bem interessante também. 3, 2, 1, gravando. Oi, meu nome é Alexandre Beck, catarinense, agrônomo, cartunista. Aí olha aqui essa outra falazinha aqui, ó. Cartunista e criador das tiras do Armandinho. Tiras? Vou participar do workshop Conexão Jovem em Caçador. Caçador? Por que não plantador?
que será neste sábado, 16 de setembro. Vou marcar na agenda. Será um bate-papo sobre quadrinhos, Armandinho. Epa! E principalmente sobre educação. Vai falar de mim? E eu posso ir com meus... Aí, ó. Vai falar de mim? Claro! E eu posso ir com meus pais? É para jovens de qualquer idade. Mas falar de mim é falta de educação. Corta! Então, aqui é uma tirinha lá como ele falou lá no início. Nós temos também as tiras do Armandinho, que é uma criança bem levada, né, bem danadinho, bem esperto, e que ele gosta muito de discutir, de argumentar o que ele está querendo conseguir, né? E aí nós temos, né, o criador dele conversando com o seu próprio desenho. Aqui ele está fazendo uma apresentação ele está mostrando através de tirinhas uma apresentação que ele vai fazer em um workshop, né? E aqui você observa nesse diálogo que eu já tenho uns sinais de pontuação que representam a fala dos personagens. Então, aqui, ó, a partir do segundo quadrinho, eu já tenho a questão do uso das aspas para representar a fala de um personagem, tá bom? Então, aqui eu mostro para vocês uma outra forma de aparecer o diálogo com os sinais de pontuação que vão expressar esse diálogo, ok? Agora nós vamos tratar de textos onde aparece especificamente o travessão e os 2 pontos. Olha aí, vamos observar os diálogos a seguir. Depois nós vamos retirar as falas dos balões e vamos escrever esse texto usando o travessão e os 2 pontos. Então, o que é que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu tenho uma tirinha pequenininha e aí a professora vai pedir que você escreva as falas em um texto corrido, usando o travessão e os 2 pontos. Então, como é que vai ficar? Olha aqui. Presta atenção. Mamãe falou, Bernardo, arrume a estante hoje. Está bem, mamãe? E como é que eu vou retirar a fala dos balões e colocar em um texto com travessões? Olha como é que vai ficar. Mamãe falou, 2 pontos. Para eu poder colocar a fala da mãe, aí eu uso o travessão antes dessa falinha aqui do primeiro, ó, balão. Aí eu coloco travessão. Bernardo, arrume a estante hoje. Para eu poder escrever a fala do Bernardo, eu vou colocar o travessão antes da fala dele aqui, ó, desse quadrinho. Aí eu coloco travessão. Está bem, mamãe? Olha aqui o outro quadrinho ali. Daniela convidou. Juliana, vamos brincar na pracinha? Sim, mas antes vou avisar a mamãe. Como é que eu vou escrever esse texto usando o travessão e os 2 pontos? Olha aí. Daniela convidou, 2 pontos. Para colocar a fala da Daniela, eu vou colocar antes da fala dela o quê? O travessão. Aí eu coloquei, ó, travessão e escrevo a fala dela. Qual foi a fala? Juliana, vamos brincar na pracinha? Para expressar, para colocar a fala da Juliana, coloco novamente o travessão. E o que ela falou? Travessão, sim, mas antes vou avisar a mamãe, né? Os outros sinais de pontuação são importantíssimos para a gente poder fazer a entonação da fala, né? Para a gente poder expressar, tentar repassar para o leitor se ele está afirmando, negando, causando uma dúvida, né? Se ele está triste, dando uma ordem, fazendo um pedido, tá bom? Olha aqui que interessante. Agora a gente vai observar o seguinte diálogo. Depois a gente vai reescrever esse diálogo usando os travessões e os 2 pontos. Olha aqui o texto. A rã e o touro. Um grande touro passeava pela margem de um riacho. A rã ficou com muita inveja de seu tamanho e de sua força. Então começou a inchar, fazendo enorme esforço para tentar ficar tão grande quanto o touro. Perguntou às companheiras do riacho se estava do tamanho do touro. Elas responderam que não. A rã tornou a inchar e inchar, mas ainda assim não alcançou o tamanho do touro. Pela 3ª vez, a rã tentou inchar, mas fez isso com tanta força que acabou explodindo por culpa de tanta inveja. Agora, o que é que eu quero que vocês façam? Olha aí,
como é que fica esse texto usando os travessões, né, e os 2 pontos? Você observa que permaneceu o primeiro parágrafo do mesmo jeitinho. A mudança já foi aqui, ó, no segundo parágrafo. Ele dividiu o parágrafo e preste atenção, ó. Então começou a inchar, fazendo um enorme esforço para tentar ficar tão grande quanto o touro. Aí nessa segunda frase, houve uma mudança. Como eu quero colocar a fala do personagem, eu tenho que fazer a modificação da frase. Como foi que ficou essa frase? A rã perguntou às companheiras. 2 pontos. Coloco os 2 pontos e já sei que a próxima escrita será a fala do personagem. Qual é a fala? Travessão. Já estou do tamanho do touro? Não. Você continua pequena. Aí eu repito aqui, ó, essa outra frase e o último parágrafo, tá bom? Então, você observa que para eu poder transformar um texto usando o travessão e os 2 pontos, eu preciso fazer algumas adaptações, tá bom? Aqui eu tenho um outro diálogo. E nesse diálogo aqui, eu já tenho os travessões e coloquei, ao invés, aliás, eu não tenho os travessões, eu substituí o travessão pelas aspas, para mostrar para você que eu também posso escrever um diálogo apenas usando as aspas para representar a fala. Olha aqui, você vai viajar? Perguntou-me a senhora que cuidava do banheiro, olhando minha pequena sacola sobre a pia. Não, estou chegando. Ah, de São Luís, ouviu falar? Ouvi. Veio passear na casa de parentes? Não, vim trabalhar. Sou atriz, tá? Então, aqui eu tenho um texto que, ao invés de ser escrito a fala dos personagens com travessões, nós utilizamos as aspas. Aqui, nós vamos encerrando a nossa aula e prestando atenção no que nós aprendemos. Olha aqui a nossa revisão. Quais foram os sinais que nós aprendemos? 2 pontos, que vai suspender a comunicação em frases à espera de uma conclusão e vai anunciar a fala de um personagem. O travessão vai indicar a fala de um personagem ou vai separar expressões. E as aspas também destacam uma parte do texto e representa também a fala dos personagens. E aqui nós encerramos mais uma aulinha sobre pontuação em diálogo. Fique com Deus e até a próxima. Continue estudando. Tchau, tchau. Olá, alunos, tudo bem? Espero que todos estejam bem na graça de Deus. Vamos agora para a nossa segunda aulinha, né, de hoje, língua portuguesa, do 5º ano, com o tema pontuação em diálogos. Essa nossa segunda aulinha, ela é apenas de resolução de questões. Vocês viram que a aula anterior foi somente o conteúdo a ser trabalhado nesta semana. Então, façam as anotações da aulinha anterior, peguem o vídeo, peguem o caderno, lápis, borracha, caneta, escrevam o conteúdozinho, né, no caderno para você estudar depois e quando for resolver as nossas questões agora na aulinha, ficar bem, como é que se diz? Bem mais prático, né? Para ser bem legal a nossa aula. Vamos lá? Hoje, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020, sou a professora Tatiane Freitas e vamos começar aqui a nossa resolução de algumas questões. Vamos lá? Prestem atenção. E antes disso, vamos para a nossa hora da leitura. Na hora da leitura de hoje, nós vamos trabalhar um gênero que nós estamos vendo nessa semana. Questão do teatro, gênero teatro. Olha aqui o texto. Nesse texto aqui, nós vamos fazer uma encenação do texto A Plantinha. É um teatro com o título A Plantinha. O autor desse texto é Emílio Carlos. Então, quando a gente trabalha o teatro, a gente trabalha o diálogo, não é isso? E aqui, para a gente poder fazer aquela peça teatral para ser apresentada, a famosa dramatização,
não é isso? De uma historinha, a gente precisa ter um texto escrito. E nesse texto escrito, eu preciso colocar o tipo de cenário que você vai precisar, né? Quais são os materiais necessários para decorar aquele cenário, onde é que você vai fazer aquela gravação, aquela cena, onde é que você vai apresentar, quem são os personagens da história, como é que eles devem estar se apresentando, como é que ele vai falar. Então, nesse texto, nesse tipo de gênero, eu vou colocar muita informação, que é para a pessoa que vai fazer a representação prestar atenção nos detalhes, ok? Olha aqui como é esse texto. Qual é o cenário? O cenário vai ser um canto de parede, tá? E eu tenho 3 sugestões de como é que você vai colocar, né, fazer com esse canto de parede. A primeira sugestão, você pode, coloca-se TNT em 2 retângulos grandes de madeira ou cano de PVC. A outra sugestão, coloca-se lençóis ou tecidos pendurados em varais, formando um canto. Terceira sugestão, usa-se o próprio canto de onde será feita a apresentação. Por que foi colocado essas 3 sugestões? Porque eu posso fazer essa apresentação dentro de uma sala de aula, posso fazer, por exemplo, num pátio, e se eu for fazer em um local aberto, né, para as pessoas verem, e aí, que não tem as paredes, aí eu tenho uma outra sugestão. Eu posso pegar retângulos de madeira, posso pegar canos, colocar TNT, colocar um tecido. Então, você tem 3 opções de montar o seu cenário. Agora vai começar a fala, né, de cada personagem. O que é que cada um vai dizer naquela apresentação? Olha aqui, a atriz. O ator que fará a plantinha começa dentro de um vaso com parte do corpo para fora. O vaso ele pode ser feito de cartolina, papel cartão, etc. Pode até ser um vaso mesmo, né, grande, de cimento, por exemplo. Conforme a narração, vai acontecendo, a plantinha vai crescendo, até o momento em que começa a murchar. A atriz, ator, interage com o texto. Quando se diz que a plantinha viu que o vasinho era muito pequeno, a atriz ou o ator olha em volta de si próprio, percebendo o vaso. O narrador vai falar, então eu já sei que eu vou ter uma outra pessoa que vai contando a história e a atriz e o ator vão fazendo a encenação. O narrador vai dizer o quê? Era uma vez uma plantinha que nasceu num vasinho que ficava em cima de uma mesa. Ali a plantinha vivia, suas raízes foram crescendo, crescendo e a plantinha também foi crescendo. A plantinha achava que o vasinho era tudo o que existia, que não havia nada mais além do vasinho. Seu mundo era aquele vasinho. E a plantinha foi absorvendo o mundo. Suas raízes foram crescendo, crescendo, até que tomaram conta de todo o vaso. Daí, a plantinha foi percebendo que o vasinho era muito pequeno para ela, que não havia mais espaço ali. A plantinha estava sufocando no vasinho e começou a morrer. A cada dia que passava, murchava e murchava cada vez mais. Então, preste atenção bem aqui. Quando você tem, bem aqui, as orientações para a atriz e para o ator, essas orientações é o que eles vão fazer quando o narrador estiver lendo, né? Então, prestem atenção que eu tenho que conhecer bem o texto antes, para que na hora da encenação, quando o narrador estiver falando, eu saiba em que exato momento eu vou fazer aquela ação, né? Aí, nesse ponto, uma pessoa vestida de jardineiro pega o vasinho e a leva para o jardim. Convém ser uma criança maior ou um adulto. Então, aqui eu já tenho uma terceira pessoa para poder fazer parte dessa peça teatral. Então, como eu tenho uma criança que vai ser a plantinha, que está dentro de um vaso,
que eu vou construir esse vaso com algum material, né? Eu vou ter o narrador que vai contando a história e essa criança que vai fazendo as ações da plantinha. Quando eu chego ao ponto de dizer que vai ter um jardineiro que vai pegar a plantinha que está lá no vaso, essa pessoa ela tem que ter um porte, um físico mais forte do que o da criança, para que consiga pegar essa criança, né, pelos braços e retirar ela daquele local do cenário. Aí o narrador continua. Foi quando uma mão pegou o vasinho, A plantinha ficou surpresa, mas estava tão doente que nem conseguiu dizer nada. A mão levou o vasinho para fora da casa e tirou a plantinha do vasinho. A plantinha achou que ia ser jogada fora do lixo, que sua vida tinha terminado. O jardineiro vai até... Aí aqui eu tenho a ação que o jardineiro vai fazer durante a apresentação. Olha o que é que o jardineiro vai fazer. O jardineiro, enquanto o narrador está fazendo essa leitura durante a apresentação, o jardineiro vai realizando essa ação aqui. O jardineiro vai até um jardim cheio de plantinhas. Nesse caso, você pode pegar um TNT azul ao fundo para representar o céu, mais um cenário de jardim que vai ficar à sua vontade, tá bom? Como assim um jardim à vontade? Aí você vai colocar plantas, pedras, bancos, do jeito que você desejar, tá bom? A terra pode ser feita com TNT marrom, com buracos para que cada criança vestida de plantinha-flor esteja. O jardineiro simula plantar a plantinha no meio delas. As outras plantinhas olham para ela felizes. O jardineiro simula aguar com o regador, que vai estar sem água, para poder dizer que está molhando as plantinhas. Uma nota, presta atenção. O sol pode ser feito de cartolina ou papel cartão, colocado em um bastão, que pode ser um cabo de vassoura, e um adulto vai levantar ele. Da mesma forma, pode-se fazer um pássaro passar pelo cenário. Então, como eu venho falando, numa peça teatral, a gente tem muitas falas, muitas ações, e eu preciso conhecer bem direitinho o texto para poder saber em que momento eu vou fazer aquela ação, em que momento eu vou falar, ok? Então, aqui nesse momento, o que é que o narrador diz? Sabe o que a mão fez? Fez um buraco na terra do jardim e plantou a plantinha. Depois lhe deu bastante água. A plantinha, antes sufocada no vaso, agora podia respirar feliz. Suas raízes puderam crescer ainda mais na terra do jardim. E a plantinha cresceu mais ainda. Conheceu o sol, a chuva, os pássaros e as outras plantinhas que ali viviam. E passou a ser muito, muito feliz. Nós somos como essa plantinha. Ficamos no vasinho do mundo e nos perdemos nele, até consumir nosso mundo e nos consumirmos. Deixe a mão de Deus te levar para o seu jardim. Só no jardim do amor de Deus você poderá florescer plenamente, existir em sua plenitude, vivendo com o Senhor. Então, esse texto é bem interessante, né? É para mostrar, né, como as pessoas, como é que a gente vive sufocado em um mundinho pequenininho. E para também trabalhar a questão da preservação do meio ambiente. Vocês viram que a plantinha estava o quê? Morando, vivendo em um local pequenininho e que ela precisou crescer. Enquanto ela foi crescendo, aquele local onde ela estava sufocando, matando ela. Então, alguém percebeu o que estava acontecendo com ela, retirou ela daquele local, colocou num local mais espaçoso, que era o jardim, com outras plantinhas, para que ela pudesse sobreviver e continuar a sua vida. Mas o que eu quero mostrar para vocês nesse texto é a questão do gênero textual, para vocês perceberem em mais um texto como é que é apresentado uma peça teatral. Você vai precisar do cenário, você vai precisar
da descrição das personagens, você vai precisar colocar a fala do narrador, a fala de cada personagem, como cada personagem e até como o narrador vai precisar agir durante a apresentação. E isso a gente vê muito nos nossos projetos que a gente realiza nas nossas escolas, não é isso? Nas igrejas também a gente tem apresentações, nos locais de trabalho nós temos algumas apresentações. Então, até para você mostrar uma dança, cantar, fazer alguma apresentação, você precisa ter um roteiro. E esse roteiro, ele vem, nesse caso aqui, através do roteiro da peça teatral, onde você precisa conhecer antecipadamente o texto, como vão acontecer as coisas, para que tudo dê certo e saia perfeito, tá bom? Vamos lá para os nossos exercícios. Pegue um caderninho com o assunto da nossa aulinha que foi apresentado e vamos colocar em prática os nossos ensinamentos. Bora lá? Primeiro exercício, olha aí. Leia o texto a seguir e responda às questões propostas. Olha aí o texto. Vamos ler? O próximo. O homem chamava-se João e nunca tinha ido ao posto de saúde. Um dia começou a sentir dores nas costas, na barriga, na cabeça. Então ele resolveu procurar um médico. No posto de saúde, ele ganhou a ficha número 25. O médico começou a atender e chamou o número 1, o 2. Quando o médico acabou de atender o número 23, a enfermeira chamou o número 24, mas ele não estava. Então, a enfermeira chamou. O próximo, João ficou quieto. A enfermeira chamou de novo. O próximo, mas João continuava quieto. A enfermeira, então, perguntou ao João, o próximo não é o senhor? Não, senhora, respondeu. Meu nome é João, não é próximo. Né? Então, nesse texto aqui, eu tenho um diálogo. E nesse diálogo, aparecem alguns sinais de pontuação que nós destacamos na nossa aulinha, no nosso conteúdo. Olha aqui o que é que eu quero que vocês me respondam. Qual é o título desse texto? O gênero textual apresentado é uma agenda, é uma piada ou é uma receita? Qual a finalidade desse texto? Esse texto apresentado, ele vai ter a finalidade de criticar a maneira de atendimento no posto de saúde. Ele tem a finalidade de provocar risos e gargalhadas no leitor ou no ouvinte. Ou ele tem a finalidade de ensinar a cantar. E a próxima questão, olha aí. Do texto, eu quero que você me diga qual é o assunto principal dele. Esse texto, ele está com o objetivo principal de um diálogo de João com a enfermeira, da falta de entendimento de João ou das dores de João. Qual é o assunto principal desse texto? É apenas para apresentar um diálogo entre o João e a enfermeira? O assunto principal do texto é a falta de entendimento do João, a forma como ele não consegue compreender o que a enfermeira está falando, ou o assunto principal desse texto são as dores que o João está sentindo? E eu quero também que você me diga quais são os sinais de pontuação que aparecem no texto e que caracterizam o diálogo. Você pode perceber, eu vou voltar aqui, ó, o texto. Você observa que ele tem vários sinais de pontuação. Bora ver quais são os sinais que aparecem, ó. Tem o ponto final, tem a vírgula, tem o travessão, tem reticências, 2 pontos, tem o ponto de interrogação, tá? Então, eu tenho ponto de exclamação aqui, né? Então, eu tenho vários sinais de pontuação. Então, quando você for responder a letra E, eu quero que você me diga, desses sinais que aparecem aí, quais são os sinais que eu posso dizer que representam, que caracterizam que esse texto tem o diálogo, que ali é o diálogo. Então, desse texto aqui, você vai ler ele novamente, para o vídeo,
lê ele direitinho, com calma, e aí você responde, tá bom? Essas 5 perguntinhas. Vou dar o tempo para vocês responderem, preste atenção, né? Se esse tempo for curto para você ler, você para o vídeo, lê no seu tempo e começa a responder. Bora lá, corrigir? Qual é o título do texto? O próximo. Muito bem. Letra B. O gênero textual apresentado é uma agenda, é uma piada ou é uma receita? Qual é o gênero que eu apresentei? Uma piada. Muito bem. Letra C. Qual é a finalidade desse texto, né? Esse texto piada, ele serve para quê? Qual é a finalidade que ele tem, não é? É de provocar risos e gargalhadas no leitor ou no ouvinte. Qual é o assunto principal desse texto? A falta de entendimento do João. Ele não conseguiu entender que o número dele, 25, seria o próximo a ser atendido. Ele achava que a enfermeira estava chamando a pessoa pelo nome próximo, tá ok? E quais são os sinais de pontuação que aparecem no texto e que caracterizam o diálogo? O travessão e os 2 pontos, ok? Agora vamos para o nosso segundo exercício. Nesse segundo exercício, eu quero que você pontue corretamente o diálogo a seguir. Olha aqui o diálogo. O caracol viu uma joaninha. Será que o caracol sabia cantar? Ah, se eu soubesse pular. O caracol queria ser ligeiro como a formiga. Vejam só, o caracol tem uma casa para morar. O caracol viu uma joaninha, uma formiga e um grilo. Mari França escreve histórias maravilhosas. Você gostou da história O Caracol? Então, prestem atenção aqui, que esse diálogo, você precisa ler com mais atenção, com mais cuidado, para você saber direitinho qual é o sinal de pontuação que você vai colocar em cada tópico desse. Olha aí o tempinho para vocês responderem, prestem atenção nas dicas, observem a entonação da minha fala em cada frase, para você poder saber qual é o sinal que você vai colocar. Então, se eu estou trabalhando diálogo, qual é o sinal que eu vou colocar para informar a fala? O travessão. Aí, olha aqui, ó. O caracol viu uma joaninha. Aí, eu coloco 2 pontos. Travessão. Será que o caracol sabia cantar? Ponto de interrogação. Travessão. Ah, se eu soubesse pular. Travessão. O caracol queria ser ligeiro como a formiga. Ponto final. Travessão, porque a próxima fala. Vejam só, o caracol tem uma casa para morar. Ponto final. Nova fala, travessão. O caracol viu uma joaninha O caracol viu uma joaninha, vírgula, uma formiga e um grilo. Ponto final. Mari França escreve histórias maravilhosas. Travessão e o ponto final. Você gostou da história O Caracol? Travessão e o ponto de interrogação. Então, aqui eu quero que você preste atenção na questão que, para colocar a fala de cada personagem, eu preciso colocar antes da fala o travessão, ok? Terceiro exercício. No texto abaixo, identifique os sinais de pontuação estudados. Eu quero que você identifique o travessão e os 2 pontos. Olha aí o texto. O título do texto é Diálogo, Bela e Lia. Autora, Adileia Generoso. Alô, quem fala? Sou eu, a Bela. Ô, Bela, tudo bem? Estou ligando para saber se você já escolheu a sua fantasia de carnaval. Bela disse. Lia, eu quero comprar a fantasia de palhacinho. Eu gosto muito. Lia disse. Bela, então eu vou escolher a fantasia de gatinha. Nós vamos arrasar neste carnaval, né? Então, eu vou colocar o tempinho aí para vocês, né? Vocês leiam novamente esse texto, esse diálogo, prestem atenção nos sinais de pontuação que aparecem,
tá ok? E eu quero que você identifique apenas os sinais que representam, que caracterizam o diálogo. Quais são os sinais? Olha aí, nós temos travessão, vírgula, ponto de interrogação, ponto final. Nós temos o que mais? Ponto de exclamação, ok? Então, vamos lá. Onde é que nós temos travessão? Olha aí, ó. Coloquei na cor verde para vocês, ó, prestarem atenção. Nós temos 6 travessões aí, ok? E cadê os 2 pontos? Tá aqui, ó, na cor amarela. Quando eu vou colocar a fala da Bela e a fala da Lia, ok? Vamos para o nosso 4º exercício. Olha aí. Leia a tirinha abaixo e responda a questão proposta. Olha aí a tirinha, presta atenção. Por favor, dispense o Calvin da aula de hoje. Precisamos dele para resolver uma questão altamente secreta de segurança nacional. Atenciosamente, o presidente da República. Boa tentativa. Vá se sentar. Preciso aprender a fazer letra cursiva, né? Olha aqui a tirinha dele aqui, tá bom? Presta atenção aqui na fala, no diálogo que acontece. O que é que eu quero que vocês me respondam nessa questão? No primeiro quadrinho, foi utilizado um sinal de pontuação para representar a fala da personagem. Que sinal é esse? Nós vimos lá na nossa aulinha anterior que nós temos 2 sinais de pontuação que podem representar a fala da personagem. E aqui, qual desses 2 sinais eu utilizei para representar a fala da personagem? Olha aí o tempinho, leia novamente a tirinha, preste atenção, foca no primeiro quadrinho, preste atenção, né, no primeiro quadrinho. Qual é o sinal de pontuação que foi utilizado para representar a fala do personagem? Qual foi? As aspas. Olha aqui onde ela está. No início e no final da frase. Então, prestem atenção que as aspas são esses 2 tracinhos que a gente coloca antes da fala e no final da fala. Tá certo? Então, esse sinal de pontuação, ele é muito parecido quando a gente vai utilizar os parênteses. Abre parênteses, fecha parênteses. Então, aqui, abre aspas, fecha aspas, tá bom? É um detalhe que vocês têm que observar. Aqui, vamos para o nosso 5º exercício. Olha aí, observe atentamente o vídeo a seguir e responda as questões propostas. Preste atenção no vídeo. Turma da Mônica Ei! O teatro de fantoches. Circula direito, Cascão. Tá bom aqui, põe no chão. Acho que aqui tá bom. Ufa, tava pesado. Ai, mas vai ficar perfeito. Vai ser um sucesso nosso teatro de fantoches. Hã? Que ideia é essa de imitar a gente? Nós tivemos essa ideia muito antes. Que nada, eu tenho mesmo desde o aniversário da Malina. É porque eu tinha falado isso durante a festa. Deixa pra lá, Mônica. Eu tinha falado primeiro, tá? Não tem problema. Vocês não vão conseguir fazer fantoches como os nossos. Nós somos mais criativos, né, Cascão? Claro! Olha só o homem que eu fiz com a minha filha. Esse dragão que eu fiz, elas nunca vão. Vai começar a história da Princesa Encantada E a fada madrinha. Era uma vez um reino distante. Puxa, como elas fizeram aqueles bonecos tão legais. Não sei. Mas chega essa merda lá que esse cheiro de chulé tá me matando. Ô, Xavier, o que você tá fazendo aí que não tá prestigiando o nosso espetáculo, hein? Você é nosso amigo. Acontece que a crítica falou que essa peça era melhor. Que crítica? Euzinha, fofo. Não sabe que se não está bom eu tenho que criticar? Posso saber o que a peça delas tem de melhor que a nossa? Figurino, cenário,
sonoplastia, elenco, maquiagem, coreografia, música incidental, iluminação... Chegada, amor! Para mais detalhes, consulte informações na coluna. Que coluna? Esse papel que eu pendurei na coluna da sua barraquina. Agora, dá licença que o show já começou. Elas vão esvaziar o nosso espetáculo. Precisamos usar nossa criatividade. Como assim? Temos que criar um roteiro mais interessante. Isso mesmo, com muita ação. Nada dessas histórias de menininhas com princesas encantadas e fadas. Temos que dar ao público o que ele quer. Aventura, suspense, cenas perigosas. Vamos usar os efeitos especiais. Pega o ketchup e a lanterna. Atenção, senhoras e senhores! Vai começar um maravilhoso espetáculo! O dragão furioso que aniquilou o mundo civilizado! Adalberto era um bem-sucedido investidor da Bolsa de Valores. Ele vivia muito feliz, até que um dragão enfurecido invadiu a cidade e destruiu tudo em seu caminho. Obrigado, obrigado. Só isso? Que história mais boba. E tal roteiro criativo era só isso? Tem tudo que o público gosta. Poder, sucesso, reviravolta na trama e uma mensagem no final. Quando aconteceu isso tudo que eu não vi? Você não me ouviu dizer que o cara era bem sucedido na Bolsa de Valores? Aí o dragão invadiu a cidade e destruiu tudo. Qual é a mensagem? Investir na bolsa é perigoso? Não, minha mané. A mensagem tá subentendida. O cara só se preocupava com coisas materiais. Aí perdeu tudo em segundos. Dá pra vocês ficarem quietos aí? Estão atrapalhando. Eu farei uma mágica pra você ir ao baile. Obrigada, fada madrinha. Eu te darei um belo vestido e uma abóbora. Vou querer pra viagem. Mas lembre-se, precisa voltar antes da meia-noite. Por que, fada? Porque à meia-noite o dragão ataca. Cebolinha, o que você tá fazendo na nossa peça? Meu nome não é Cebolinha. Eu sou o dragão furioso que aniquilou o mundo. Você é o príncipe. Acho que não. Eu sou um investidor falido. Saiam já do meu teatrinho! Ninguém dá ordens ao dragão. Você vai casar com a princesa? Só se a farda bancar a festa. Olha só o que você fez! A culpa não é minha. Você me paga, Cebolinha! Acabou, Mônica. Eu vou! Adorei! Muito original! Nunca vi uma peça tão boa. Acho que o público gostou. Viu? Graças à minha capacidade de improvisar. Adoro finais felizes. E eu sobrevivi a mais um mundo destruído. Podemos fazer outra peça juntos. Podemos usar o meu dragão. Dessa vez eu vou querer outra profissão. Mas eu vou fazer umas mudanças no roteiro. Que mudanças? A fada lança um encanto no dragão destruidor. E ele volta a ser um belo príncipe. Porque a fada é quem era um verdadeiro dragão. Isso aqui é teatro moderno. Atores que rompem os limites do palco. Que realismo! Prestem atenção, né? Que eu vou querer que vocês me digam qual é o gênero textual apresentado nesse vídeo. Vocês viram aí? Qual é o gênero textual? E também quero que vocês me digam, na encenação, quais foram os recursos utilizados? Olha aí o tempinho. Qual foi o gênero? Teatro, mais especificamente, teatro de fantoches. E na encenação foram usados o quê? Os gestos, as expressões faciais, a entonação nas vozes e os fantoches. Preste atenção que no teatro precisa de tudo bem organizado. E aí no vídeo a gente viu, não estava nada organizado e deu a maior confusão, não é isso? Vamos lá para o nosso próximo exercício. Leia com atenção e escolha quais são os dois tipos de pontuações que utilizamos para identificar quem está falando em um texto narrativo. Olha o tempinho aí. As opções
São aspas e travessão, 2 pontos e aspas, vírgula e aspas, 2 pontos e parágrafo ou reticências e travessão? Quais são para representar aspas e travessão? Nosso 7º exercício, né? Vamos ler aí o texto abaixo e responder essa pergunta. Elefantinho colorido. A brincadeira começa com a escolha de um líder e para que todos tenham a mesma chance, o ideal é fazer um sorteio entre os participantes. Pronto? O líder grita, elefantinho colorido, e os demais respondem, de que cor? O líder pensa em uma cor e grita, por exemplo, azul. E as crianças correm para tocarem algo da cor azul. Mas logo depois de dar a ordem, o líder corre para tentar alcançar um participante antes que ele toque na cor escolhida. Aquele que for capturado sai da brincadeira. Ganha o último a ser pego. Nesse texto, as apas estão indicando o quê? Olha aí o tempinho, leiam as alternativas e prestem atenção, né? Qual é a finalidade das aspas nesse texto? Justamente de dizer, de indicar o que as pessoas estão dizendo, o que as pessoas estão falando, tá bom? Próximo exercício. Vamos ler esse diálogo aí e responder. Vendedor, olá, o que você está procurando? O usuário diz, um notebook para meu negócio de consultoria. Vendedor, por favor, descreva se você tem alguma restrição de preços. Usuário, não é muito importante, estou interessado em alta performance. O vendedor diz, você está procurando algum notebook topo de linha? O usuário, sim, exatamente. Vendedor, acredito que temos o produto certo para você. Clique aqui para ver o ThinkPad 770. Nesse texto, qual é o sinal de pontuação que foi utilizado para representar a fala dos personagens? Olha aí o tempinho. Vejam aí qual é o sinal utilizado para representar a fala de um personagem. Geralmente é o travessão, é o ponto de exclamação, é o ponto de interrogação, a vírgula ou as aspas. Nesse caso aqui, nós utilizamos as aspas. Muito bem, gostei da participação de vocês, tá bom? E aqui nós encerramos mais uma aulinha de língua portuguesa. Para vocês, o meu grande abraço. Fiquem com Deus, tudo vai melhorar. Até mais, tchau, tchau. Bom dia, meus amores! Hoje nós teremos aula de geografia. Bem-vindos de volta ao nosso espaço de aula diário. Eu sou a professora Aila, do 5º ano, e hoje nós vamos trabalhar qualidade ambiental. Por partes. Qualidade. Nós vamos ver o que é melhor e o que não é tão melhor assim. Do ambiente, ambiental relacionado ao ambiente. Mas antes disso, vamos dar uma olhada na nossa habilidade de hoje. Identificar e descrever problemas de degradação do meio natural e construído, propondo soluções. Então, nós vamos identificar problemas, vamos descrever esses problemas, mas também vamos propor algumas soluções, ok? Porque não adianta só você ver o que está errado, não adianta você só identificar o que está degradado. É preciso que se tenha soluções também. Porque, assim, críticos existem muitos. Agora, pessoas que têm soluções, aí já é bem menos, né? Enfim, nós já trabalhamos sobre poder aquisitivo, não é? Sobre poder de investimento, maior e menor poder de investimento. Nós também já vimos sobre os avanços tecnológicos em vários setores, na agricultura, na pecuária, no comércio, não é? Também na localização, nós já vimos isso, não foi? Que a tecnologia, o avanço tecnológico também está na nossa forma de encontrar os lugares. Lembram? Os mapas, GPS, enfim. Olha só o que nós temos aqui. Maior poder aquisitivo leva a maior interferência no meio natural. Ou seja, quanto maior poder de investimento a pessoa tem,
mais ela interfere no meio natural em que ela quer viver ou que ela já vive. Isso leva a uma maior mudança no curso natural do ambiente. Ou seja, o que isso quer dizer? Quanto mais poder aquisitivo, quanto mais dinheiro para investir a pessoa tem, mais ela vai investir. Esse maior investimento significa uma maior mudança do cenário. Lembram daquelas aulas que um campo, que era um campo verde, campo bem tratado, a pessoa construiu, fez uma casa, colocou um trator de um lado, um caminhão do outro lado para trabalho, um carro esporte, né, perto. Ou seja, aquela pessoa que tem alto poder de investimento, ela sempre quer fazer mais, sempre quer melhorar mais o lugar em que ela vive. Então, ela vai construir uma casa maior, ela vai construir uma piscina, ela vai construir um campo, né? Tem gente que gosta de jogar futebol, vai construir um campo de futebol, uma quadra. Vai construir, vai sempre construir e aumentar o patrimônio, certo? Isso leva a uma maior mudança no curso natural do ambiente, ou seja, determinadas características do meio natural, daquele ambiente que era natural, são modificadas. Ou seja, o que era a natureza vai sendo modificado de acordo com a vontade da pessoa que está investindo, ok? E aí, quanto maiores as mudanças, maior necessidade de investir mais para resolver problemas que vão aparecendo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui. Uma pessoa comprou uma propriedade e dentro dessa propriedade ele quer fazer, deixa eu ver, uma plantação de arroz. Pronto, plantação de arroz que necessita de muita água, precisa de muita irrigação. Geralmente se faz em lugares alagadiços, né? Então, o que a pessoa faz? Investe, cava um determinado lugar do seu terreno para que ali acumule água. E aí, ele faz uma canalização para que ali esteja sempre cheio de água. E, por obra do destino, perto dessa propriedade tem um rio. O que a pessoa vai fazer? Vai fazer um desvio, um fio de água, tirando do rio para o local da plantação de arroz. Isso é uma mudança que ele vai fazer no curso natural daquele rio. E aí esse fio de água que ele desviou, pode ser que faça falta em algum outro lugar. E é necessário que haja maior investimento para que possa suprir a falta desse fio de água em outro lugar. Ou, por exemplo, se alaga um lugar errado, aí precisa maior investimento para evitar o alagamento no lugar errado e que a água vá desembocar apenas na plantação de arroz que ele está fazendo, né? Olha só, quando se tem baixo poder aquisitivo, também existe uma interferência no meio ambiente. Como? Menor poder aquisitivo leva a uma menor preocupação com o meio ambiente. A pessoa não tem dinheiro, a pessoa está precisando de dinheiro para comer, ela vai se preocupar com o meio ambiente? Não vai. Essa menor preocupação com o meio ambiente leva a menor condição de cuidar da limpeza do ambiente também. Ou seja, o que isso quer dizer? Uma pessoa que tem menor poder aquisitivo, ele vai se preocupar mais com o que comer, com as necessidades básicas. O que comer, pagar as contas, né, água, luz, enfim. Então, ele não vai se preocupar tanto com o meio ambiente. Eu tenho que preservar tal lugar, eu tenho que deixar limpo. O rio, eu não posso mexer nele, eu não posso jogar o lixo aqui, não posso jogar o lixo ali. Ele não vai se preocupar com isso, porque existem outras preocupações que são mais básicas. Isso porque ele tem uma menor condição de cuidar da limpeza do ambiente. Ele precisa comer, então ele vai investir em outras coisas, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a qualidade ambiental está muito relacionada com a interferência das pessoas no meio natural. Se você quer identificar e descrever os problemas de degradação do meio natural, você tem que saber primeiro como foi que essa degradação começou. E existem duas formas dessa degradação começar. Ou pela maior interferência no meio natural,
por pessoas que têm alto poder aquisitivo, alto poder de investimento, pessoas que interferem muito, e depois que já foi feita a interferência, que já foi construído, que aquele meio natural já foi modificado, a falta de zelo, a falta de cuidados com aquele ambiente. Isso também gera degradação. Tanto a interferência em maior escala, como a falta de cuidado, tudo isso gera degradação do meio natural e também do meio construído. Por quê? Não existe degradação apenas na natureza, existe degradação também no meio construído, na cidade. Nós percebemos isso sempre, não é? Estamos sempre observando que as cidades estão degradadas. Teresina tem muito disso e nós sabemos. Vamos ver algumas coisas parecidas com Teresina. Enfim, o problema, na verdade, não é interferir na natureza, e sim fazer isso sem pensar no bem-estar do ambiente natural. O problema não é a pessoa construir, não é a pessoa modificar totalmente a natureza. Claro, se a pessoa mata totalmente aquele meio natural para construir tudo, isso é um problema. Porém, se isso é feito de forma consciente, preservando alguma parte do meio natural, isso não vai se configurar num problema tão grande. O que é necessário para que humanos, para que o meio cultural conviva junto com o meio natural, sem que haja atrito entre um e outro? É necessário que haja compreensão, é necessário que se pense no bem-estar do ambiente natural. Se pense tanto no bem-estar das pessoas que precisam construir, quanto do meio natural que precisa existir para que a gente sempre tenha matéria-prima para construir, ok? Vamos ver alguns exemplos do que eu estou querendo explicar. Tá, olha só. Eu vou trazer para vocês 4 problemas específicos, tá bom? Alguns deles talvez vocês nem conheçam, porque eu também não conhecia. Fui pesquisar, fui aprender para poder explicar para vocês. Esse é um deles. A extração de areia. Areia, tia. Areia tem em qualquer lugar. Areia tem na frente da minha casa. Areia é o que mais tem no meu quarto, que vem nos meus pés quando eu venho lá de fora para cá. Isso é um problema natural? Isso é um problema da minha mãe, que ela não quer que eu encha a casa de areia. Também. Então, a extração de areia ela é feita tanto legalmente quanto ilegalmente. Admirem-se vocês também. Existe uma extração ilegal e irregular de areia, que se configura em crime. Vocês sabiam? Pois é. O que isso causa? Por que eu estou falando sobre a extração de areia? A areia é extraída para construção civil, a areia é extraída também para a fabricação de vidro, e ela causa, quando é feita de maneira irregular, ela leva à alteração do curso de água, ela leva ao assoreamento dos rios, ela causa desmatamento das encostas, aumento de poeira no ar e deformação do relevo. Por que isso acontece? Observem aqui. Essa máquina, ela está retirando areia aqui das encostas do rio. Dá para perceber, não é? Então, isso aqui não tem mais vegetação, nós podemos ver. Ou seja, aquelas plantas que normalmente ficam nas encostas do rio não existem mais. Observem que elas estão bem lá atrás, não é? Ou seja, essa parte aqui, ela já não tem mais a sua vegetação natural. O curso da água pode ter sido alterado também, porque quando eles vão retirando a areia, o rio vai se modificando, ele acaba ou diminuindo ou começando caminhos diferentes, ok? Nessa outra imagem aqui de baixo, observem que tem um buraco aqui no meio, que está cheio de água, e de onde eles estão retirando a areia. Ou seja, eles foram cavando para poder retirar a areia e acabaram levando a essa deformação do relevo. Ou seja, antes era plano, o rio passava e seguia.
E aí, com a necessidade de cavar para tirar mais areia e tudo mais, foram se formando grandes buracos, grandes crateras ali próximo, e o rio foi se depositando, se transformando em lagos, lagoas, ok? Então, a extração de areia, a extração irregular de areia leva a uma deformação do relevo, leva a uma degradação do ambiente. Por quê? Olha só o que foi que aconteceu aqui. Isso aqui era um rio. Aqui está cheio de areia. O que antes o chão do rio era pedra, acabou se enchendo de areia, né? Porque eles foram retirando e aí quando a máquina retira a areia, deixa eu voltar aqui para ver. Quando a máquina retira a areia, a gente pode ver, ó, cai um pouquinho. E isso que cai vai se depositando no fundo do rio. Os animais, a vida que tinha ali, ela acaba morrendo, não é? Os animais que viviam ali, que eram naturais daquele ambiente, os vegetais que eram naturais daquele ambiente, eles vão acabando, eles acabam morrendo. Por quê? A deposição de areia vai dificultando a vida e vai passando por cima, vai realmente soterrando o que tinha no fundo do rio. Além disso, quando a areia cai da máquina, sobe a poeira. E essa poeira não fica somente ali onde eles estão tirando a areia. Ela sobe, ela é levada pelo vento. E essa nuvem de poeira acaba, como é que pode ser, ficando suspensa por regiões próximas. Se tem uma cidade próxima, essa cidade vai ter maior quantidade de poeira no ar. Consequentemente, as pessoas vão ter mais problemas respiratórios, vão surgir mesmo problemas a nível de grande escala, porque não é só uma pessoa que vai ter problema respiratório. A nuvem de poeira não está na casa de apenas uma pessoa, mas sim em uma cidade inteira. E isso é um problema. Isso é o que nós chamamos de degradação do meio ambiente. Por quê? O que antes era um rio que seguia, ele acaba tendo crateras, bolsões de água em determinados locais do rio. A areia se deposita no fundo e a poeira sobe, contaminando pessoas e adoecendo as pessoas próximas, ok? É uma deformação. Além de aquela areia que vai se depositando, se encontrar algum obstáculo na frente, ela vai se formando aquelas lagoas que nós vemos no meio do rio Parnaíba, aquelas ilhas de areia no meio do rio. Isso por deposição de areia. Só que não adianta só dizer o problema, apontar o problema. Olhem só a solução que alguns governantes de uma determinada cidade encontraram. Observem na outra imagem. O que eles fizeram? Eles fizeram uma contenção, um muro de contenção para que a areia não caia. Ou seja, o que aconteceu aqui? Quando eles vão tirar a areia, eles vão cavando, não é? Aqui no buraco. E aí fica essa parede. Essa parede, ela pode, ou numa chuva, ou numa ventania, ela pode ceder. Olha aqui, se essa parede ceder, olha o que vai acontecer. Tudo isso aqui desaba. Desabando, olha que grande problema que vai surgir, não é? Então, quando se tem, depois que se foi feita a extração de areia, fica mesmo essa parede, não é? Não tem mais como voltar atrás. O que acontece? Eles fazem uma parede de contenção com pedras, é o que se chama enrocamento, que é quando eles usam uma determinada liga de pedra que vai montando uma parede de contenção para que a areia não caia. A areia que ficou não caia. Além disso, nessa parte de cima, eles colocaram essa malha de ferro que vai conter aquele terreno ali. E na malha, né, a malha ela não é totalmente fechada, tem uns furinhos, tem uns poros.
Nesses poros, eles fizeram a plantação ali e a partir dos poros vão surgindo plantas. E essa vegetação vai segurar aquele solo. Isso é uma medida de contenção da parede que ficou. Depois da extração de areia, a parede que ficou foi feita, essa contenção foi feito como nós chamamos de reflorestamento. Pode-se dizer assim, um reflorestamento daquele ambiente. A vegetação vai segurar o chão que ficou, impedindo uma catástrofe maior, né? Porque já pensou? Se isso aqui desaba numa chuva, numa ventania, as casas vão ceder, a rua vai ceder. Já pensou se passa um carro na hora? Com certeza vai haver mortes, não é? Esse é apenas o primeiro problema de degradação do meio ambiente. O segundo que eu trouxe aqui foi o problema das queimadas. Esse é um problema que a gente já conhece, que é foi debatido muitas vezes, sempre de vez em quando está aparecendo de novo. Então, a queimada por si só já é um problema. Por quê? Destrói áreas de preservação. Piora a qualidade do ar. Quando a fumaça sobe, a fumaça não fica só ali, naquele lugar que está queimado. O vento leva a fumaça e essa fumaça vai contaminar áreas próximas e às vezes nem tão próximas. Do mesmo jeito que no problema anterior, a poeira era levada para as regiões próximas, aqui a fumaça também vai ser levada e vai gerar doenças respiratórias. Isso é um problema, porque doenças respiratórias muito facilmente podem matar uma pessoa. Já imaginou? Você está com problema para respirar, não consegue respirar? Quem não respira morre, né? Enfim, além disso, reduz a umidade do ar, deixa o ar mais seco, causa sangramento nasal, é um problema respiratório também. E o favorecimento da erosão, ou seja, o chão fica enfraquecido porque as árvores são queimadas, a vegetação é queimada e é justamente a vegetação que segura aquele chão, aquele terreno. Sem vegetação para segurar o terreno enfraquece e pode ceder numa chuva, numa ventania, enfim. Como é que se pode resolver esse problema? Se é necessário abrir um espaço na floresta, ou para plantar, ou para criar um animal, ou para fazer uma casa, enfim, existem duas possibilidades. Ou pode ser feita uma queimada responsável, né, que seja contida, ou pode retirar a madeira para utilizar de outra forma, né? Pode utilizar para fins de construção, pode ser utilizada para fins medicinais, para confecção de móveis e assim por diante, tá? Para a produção de produtos que possam ser vendidos, né? E além disso, mesmo com essa queimada responsável, com a utilização da madeira para outros fins, é necessário que haja uma fiscalização, né? Porque nem sempre a queimada acontece porque é necessário, mas sim acontece por irresponsabilidade de alguém. E nesse caso, é preciso que haja uma fiscalização para impedir, ok? Que aconteçam queimadas ilegais. Outro problema, poluição a céu aberto. Lembra que eu ia falar de algo que a gente vê muito em Teresina? Poluição a céu aberto. A gente tem em muitos lugares, em muitos pontos de Teresina, não é? Isso por si só já é um problema seríssimo e leva a outros problemas. Contaminação generalizada. Contamina a água, contamina o ar que nós respiramos fica poluído por causa do cheiro forte que surge a partir da degradação daquele lixo, né, da decomposição do lixo. Existe também um acúmulo de insetos e de outros bichos nocivos que vão ser vetores de doenças, por exemplo, dengue, chikungunya, zika. Lembram-se? Todos esses vetores de doenças vêm do lixo espalhado por aí, que fica acumulando água e serve de local para procriação, né? Por si só, é uma agressão à saúde, porque vai levar a doenças e vai levar ao, como é que se pode dizer, ao desenvolvimento de vetores de doenças, ok? Como é que se pode resolver? Com
ao invés de nós termos essa paisagem com o investimento governamental em saneamento básico. Lembram-se? Maior investimento, maior interferência no meio ambiente, que leva à necessidade de maior investimento para maior interferência para resolver problemas que surgem ocasionados pela primeira interferência. Lembram-se disso? Falei bem no comecinho. Então, quanto mais as pessoas vão construindo, mais investimento é necessário para o saneamento básico, para que se resolvam problemas como esse. Porque aqui nós temos a presença dos dois problemas. Maior investimento, ou seja, maior crescimento da cidade, e pessoas com menor poder aquisitivo. São pessoas que não estão tão preocupadas assim com a limpeza, porque elas têm que se preocupar com outras necessidades mais básicas. Por exemplo, a alimentação. Isso é um problema a um nível global. Por quê? Se essas pessoas tivessem um saneamento básico desde o começo, tivessem condições dignas de viver desde o começo, elas não deixariam o ambiente tão poluído, não deixariam o ambiente tão sujo assim. Elas continuariam sempre a manter tudo limpinho, porque com saneamento básico, isso inclui também o emprego, isso inclui também a suprimir as necessidades mais básicas. Então, elas tendo suas necessidades supridas, elas continuariam mantendo tudo limpo e evitariam a poluição a céu aberto. Um outro problema que existe também de degradação, e esse eu tenho certeza que nem todo mundo conhece, é o reflorestamento de árvores inadequadas. O que é isso? Quando existe uma queimada, as pessoas têm que reflorestar, têm que replantar as árvores que foram retiradas. Isso vale para queimada, isso vale também para o corte de madeira, ok? Só que nem sempre eles plantam as plantas corretas. Normalmente é feito reflorestamento com o eucalipto e com o pinus, que é o que eu vou falar depois. Só que essas duas árvores, elas têm algumas necessidades especiais, ok? O eucalipto, ele é ótimo, ele cresce rápido, ele é bem rentável, porque ele pode ser aproveitado para construção civil, pode ser aproveitado para confecção de produtos que podem ir para o comércio. Só que tem um porém, tem uma desvantagem. Essa árvore, como ela cresce muito rápido, ela acaba necessitando de mais água. E ela acaba puxando mais água da terra. Então, se ela for plantada em baixas altitudes, próximo de lençóis freáticos, ela vai acabar secando aquele lençol freático, é o que se diz de secar o solo, ok? Então, essa é uma desvantagem, esse é um porém. O eucalipto ele tem que ser plantado em grandes altitudes para que ele não cause outros problemas, ok? Tenho certeza que ninguém sabia disso. E o pinus, que é a outra árvore que é muito utilizada para o reflorestamento. Porém, tem uma necessidade especial. O pinus, ele é facilmente agredido por fungos e por outros patógenos que causam doenças e por pragas. Então, ele é uma planta muito delicada que carece de cuidados especiais. Ele é muito rentável, sim. Ele se adapta muito fácil aos tipos de solo e ao clima. Porém, quando não é cuidado, ele aumenta a quantidade de insetos e aumenta a quantidade de pragas naquela região. A vegetação ao redor é afetada por essas pragas, por esses insetos e as pessoas também. E essa é uma desvantagem muito grande quando se fala de reflorestamento com pinos. Então, esse problema é algo que nem todo mundo pensa, né? É um problema de degradação ambiental também. Por quê? Plantam árvores que não são adequadas ou que não são a melhor opção para aquele lugar e acabam causando maior degradação do que a falta daquelas árvores, ok? O pinus, ele é ótimo, se adequa a qualquer clima e a qualquer solo. Porém, quando não recebe o cuidado necessário, ele traz
traz uma carga de pragas e doenças que vai afetar a vegetação nativa, ok? Mas para que isso, tia? Por que a senhora está falando sobre tudo isso? Por quê? Os problemas de degradação ambiental, eles são algo que a gente vê sempre e que precisam ser cuidados. Por quê? Nós sabemos identificar e nós sabemos explicar os problemas de degradação ambiental. Porém, nós também temos que ter soluções. Nós temos o quê? Que pegar um planeta que está cheio de construções, cheio de poluição, muito tecnologicamente avançado e trazer para um planeta vivo. Tia, tem que acabar com tudo? Não, não é acabar com todas as construções, não é acabar com todo o avanço tecnológico. E sim, trabalhar de uma forma que nós possamos diminuir os problemas de degradação ambiental, ou seja, diminuir todas as coisas, as consequências ruins do nosso avanço tecnológico. Tia, como é que eu, estudante do 5º ano, vou fazer isso? Eu tenho o quê? 10, 11 anos, como é que eu vou fazer isso? Aí é que está. Isso não é um problema só nosso, você e eu, é um problema global. Nós temos que estudar e temos que avançar para resolver esse problema, ok? Então, eu espero que tenham entendido. Não vou colocar nenhuma questão hoje, eu vou deixar apenas um questionamento para você. O que é que... Eu vou fazer um questionamento e eu espero que vocês pensem a respeito dele, tá? Você não precisa responder e nem precisa mandar a resposta para ninguém. Apenas pensem, o que eu posso fazer para melhorar a qualidade do ambiente em que eu vivo? Ok? Pensem nisso. Bem, meus amores, essa foi a nossa aula de Geografia de hoje. Eu sou a professora Aila, do 5º ano. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada por me acompanharem hoje. Eu espero que tenham um bom dia e que participem das aulas posteriores. Bye, bye.